Fala pessoal, bem-vindo de volta aqui nessa minissérie que a gente está gravando sobre como sincronizar o Microsoft Project com o Gira. Então, na aula anterior a gente viu ali os princípios básicos para realizar essa sincronização e também fiz uma visão geral daquilo que eu havia desenvolvido tanto no Project quanto no Gira para poder vocês entenderem, né, a sincronização que eu vou fazer aqui, ou seja, né, as colunas do quadro do Kanban, os status, né, que a gente tem ali como referência para sincronizar as tarefas, né, e as próprias atividades que a gente vai sincronizar, que são essas aqui que estão no nosso cronograma, né? Eu tenho lá no meu gráfico de Gantt essas atividades atribuídas a um recurso chamado Rubens do Carmo, que é o mesmo usuário que eu tenho aqui no Gira, tá? O meu usuário é Rubens do Carmo aqui no Gira, tá? O nome do meu usuário. Então é o mesmo nome do meu recurso aqui no Microsoft Project. E também aqui, né, o meu campo tipo, eu coloquei o Gira entre parênteses para que a gente possa definir, né, se a atividade que a gente vai sincronizar, se ela vai entrar como uma tarefa ou como um épico, né, no qual eu renomeio, eu trabalho dessa forma aqui, né, chamando de resumo. Enfim, tudo isso vocês viram na aula anterior. E agora a gente vai pôr a mão na massa. Eu coloquei aqui duas tarefas, eu deixei com anotações nela, tá? Então, ó, essa descrição serve para testar a sincronização com Gira e também a minha tarefa teste 06, eu coloquei aqui, ó, adicionei descrição em somente duas atividades. Então aqui meu campo de anotações também está populado. Vamos lá. Na minha planilha do painel de tarefas. E uma última observação aqui também, que eu acabei não comentando na aula anterior, é o campo Gira ID, que é um campo que eu também criei, tá? É um campo do tipo texto, tá vendo? Tá aqui, ó, Gira ID. Nesse caso, eu deixei ele criado no meu Project Server, né? Por isso que tá a empresa aqui entre parênteses, porque para eu não ter que ficar criando esses campos todas as vezes que eu crio um projeto novo, né? Como ele tá no meu Project Server, ele já faz, né, ele já puxa esse campo lá do meu PWA, então eles já estão prontos aqui para mim sempre, para que eu não tenha esse retrabalho. E o campo Gira ID ele é fundamental porque esse campo é onde o Gira vai jogar, né, a sua identificação da tarefa. Então toda vez que você cria uma tarefa no Gira, ele cria um código para aquela tarefa, né, lá no servidor. Então esse código ele vai ser adicionado, né, nesse campo aqui, e ela é a referência que você tem para dizer que a tarefa teste 01 no Microsoft Project é a tarefa teste 01 no Gira, né? Com base nessa ID ele vai encontrar e vai fazer o mapeamento das atividades para que essa sincronização seja sempre bem sucedida, inclusive depois quando você fizer modificações e for atualizar, né? Ele vai encontrar a tarefa e vai fazer as alterações. Então a nossa personalização vai ser a seguinte: vou selecionar aqui a opção do Gira e vou vir aqui em Project Settings. Eu já deixei a minha configuração pré-definida para que eu não esquecesse de nenhum campo, tá? Porque são pequenos detalhes às vezes que a gente esquece de colocar aqui que prejudicam a nossa sincronização. Então eu já deixei o meu sincronizado, mas eu vou passar aqui com vocês item por item das principais opções que a gente tem aqui no SeptaBridge para poder fazer essa sincronização, tá? Então vamos lá. A primeira é a guia Basic, né? E eu tenho no meu lado esquerdo a coluna do Gira e no meu lado direito a coluna do MS Project, tá? E aqui no meio eu tenho a direção, que são essas setinhas aqui, olha, que algumas delas eu consigo clicar e mudar o lado, né? Ou seja, nesse caso a informação vem do Project para Gira, né? E não do Gira para o Project. Já aqui em cima, né, essa informação vem do Gira para o Project e eu não consigo mexer, que é exatamente a issue key, né, que a gente já deixou aqui mapeado no campo Gira ID, que é o campo que a gente criou, que eu falei aqui agora nesse exato momento. É o primeiro campo porque é um dos mais importantes. E um detalhe importante, pessoal, que a gente tem que analisar aqui no SeptaBridge é o seguinte: os campos do Project Online e também os campos que vêm na versão nova do Project, tá? 2019 aí,
para a versão, para quem utiliza ali os planos do Office 365, que são os campos de metodologia ágil, né, que é o status do quadro, o campo de sprint, enfim, eles não aparecem aqui na listagem do SeptaBridge, tá? Se você observar, ele já vem direto aqui no texto 1, texto 2 e assim sucessivamente. Mas isso não impede você de escrever o nome do campo aqui, porque ele vai encontrar e vai fazer a sincronização, tá? Então o meu campo Gira ID é um campo da empresa, que está lá no meu PWA, então ele não está aparecendo na minha lista de campos aqui, mas eu digitei o Gira ID aqui e já basta. Ele vai encontrar esse campo aqui no meu projeto e vai fazer o mapeamento normalmente, tá? Isso é válido tanto para os campos do PWA quanto para os campos aí que vem na versão do Office 365 mais atual do Project, né, voltados a metodologias ágeis. Então, a minha segunda guia aqui é a opção para escolher o projeto, né? Então eu posso escolher com base no Project Key, que é aquela abreviação, né, do nosso projeto lá no Gira, ou então com base no Project Name, que é onde eu seleciono aqui e ele vai puxar os projetos que eu tenho ativos no Gira. Então, pessoal, primeiro você vai ter que criar o projeto lá no Gira, tá? E recomendo que você crie e faça todas as configurações aqui primeiro. Inclusive, se você já tiver projeto criado, basta você, né, usar o parâmetro de configuração do projeto anterior para poder replicar no novo projeto. Se você utiliza o Gira, você sabe do que eu estou falando. Isso vai fazer você ganhar tempo, né? Senão você vai perder muito tempo aí com configurações desnecessárias. Se você pode automatizar, por que não, né? Então, eu vou selecionar aqui o projeto sincronização do Gira, tá? E toda vez que você vê essa opção aqui no SeptaBridge, que é o default, e a opção Field do lado, que é o campo que você vai escolher, é o seguinte: quando você tiver um campo no project para poder fazer um mapeamento, você vai colocar ele aqui. Caso esse campo esteja vazio no project, que informação que ele vai colocar no Gira para você? A informação que você deixar no campo default, tá? Como eu não tenho um campo aqui com o nome do projeto, eu vou deixar isso daqui vazio e já vou selecionar o meu padrão aqui, que é o projeto sincronização do Gira. Mas logo abaixo a gente já vai fazer isso daqui. Então meu próximo item seria a summary, que seria o título da nossa tarefa lá no Gira, tá? Importante deixar o populate epic name marcado se você for sincronizar os seus épicos, tá? Porque esse campo é obrigatório lá no Gira. E aqui a minha sincronia vem do project para o Gira primeiro, e eu deixei a opção do task name marcado. Poderia também selecionar o task name path, tá? E esse daqui é o separador, que basicamente é quando você tem a tarefa resumo, a etapa 1, planejamento. Aí dentro da etapa 1 eu tenho a tarefa 1, 2, 3. Né? Então ele primeiro pegaria o nome da tarefa resumo, né? Vamos mostrar aqui para vocês. Ele escreveria da seguinte forma: etapa 01, planejamento. E aí ele vai pegar o separador que está ali, vai colocar e depois vai pôr o nome da tarefa. Então ele iria sincronizar dessa forma. Etapa 01, ele está aparecendo uma busca aqui para mim, do Minitab, né? Vamos ignorar isso aqui por enquanto. Ele iria mostrar da seguinte forma: etapa 01, planejamento, tá? O separador que você selecionar, que nesse caso tá o espaço, o sinal de maior e um outro espaço, e depois o nome da tarefa. Então ficaria desse jeito. Se você colocar só o task name, ele vai pegar só o nome da tarefa, no caso aqui tarefa teste 1, e ele não vai pôr o caminho dela, né, da hierarquia ali da tarefa pai, da tarefa resumo, né, e assim sucessivamente. Eu prefiro deixar assim porque eu não gosto que os nomes da tarefa no Gira fiquem diferentes aqui do project, né. Logo embaixo a gente tem issue type, então esse campo é muito importante, né? Foi o campo que eu mostrei ali, e agora é o pulo do gato, né? Então qual que é o campo que eu vou usar para sincronizar a minha issue type? É o campo tipo Gira. Então eu vou selecionar ele aqui, ó, tá aqui, é o texto 1, que é o campo personalizado que eu criei, tipo Gira. Ele vai aparecer aqui, ele aparece como texto 1, tá? Não tem problema nenhum. E o default,
Ou seja, caso esse campo, né, aqui já está tudo como tarefa, mas caso eles tivessem algumas tarefas com ele vazio, por exemplo, qual que seria o padrão que ele iria sincronizar, né, caso esse campo aqui não tenha informação? Então eu posso dizer que é um problema, né, uma história. Então todos os itens, né, do project que tiverem vazio, ele iria jogar como história. E os que tiverem escrito tarefa, tarefa, o que tiver escrito resumo, resumo, né, ou épico, enfim, vai depender do que você configurar aí. E é isso. Eu vou deixar aqui como tarefa. Logo embaixo a prioridade. Então eu tenho um campo aqui, prioridade da tarefa. Ó, selecionei ele aqui. Que também é um campo meu do PWA, que não está aparecendo na lista, mas basta você escrever prioridade da tarefa. Tá? Lembrando que tem que ser o nome do campo certinho, tá? Não pode ser o nome da coluna aqui que você renomear. No meu caso aqui, né, a coluna está com o nome do campo corretamente. Então eu coloquei aqui, prioridade da tarefa. E o padrão é indefinido. Então sempre que eu tiver alguma informação aqui em branco, né, ou esse campo, se esse campo não tivesse mapeado, né, eu não teria essa informação sendo puxada, ele vai sincronizar o padrão, que seria, no caso, tudo como indefinido. Por hora eu vou deixar, então, prioridade da tarefa. Tá aqui, vamos escrever certinho, letras maiúsculas também, para não ter falha. Logo embaixo do date, né, que é a data de entrega no Gira, deixei marcado que também vou sincronizar. Vai ser o finish, tá? Eu poderia selecionar um outro campo aqui do Microsoft Project. Aqui ele mostra para mim, né, os campos do project que eu tenho disponíveis. Mas não, a gente já vai deixar como padrão. A data de término aqui no project vai ser a data de término lá no Gira também. E o assignee, né, que é o meu recurso. Eu estou atribuindo para quem? Então eu posso mapear isso com base no nome do recurso, full name, com base no e-mail, no ID da conta, né? Ou então com o nome de usuário. Nesse caso eu deixo como full name e aqui na coluna do project do lado direito eu poderia escolher um campo de recurso específico que eu posso criar para poder fazer isso, né? Um campo do project, aqui nesse caso de tarefa, né? Um campo normal. Posso optar aqui, ó, do not create issue if no assignee, ou seja, se não tiver nenhum recurso atribuído no project, ele nem cria a tarefa lá no Gira, então eu deixo desmarcado que isso para mim não é um critério para ele não adicionar a tarefa no Gira, né, ou não ter recurso atribuído. Nesse caso, então, eu vou deixar o resource name, né, o meu nome tá Rubens do Carmo, aqui, ó, nome dos recursos, que é o mesmo nome de usuário que eu tenho, né, o full name meu lá no Gira. E aqui embaixo eu também posso marcar, ó, ignore non-work resources. Ou seja, se eu tiver uma tarefa aqui com um recurso do tipo material atribuído a ela, ela não vai sincronizar essa atribuição lá no Gira, né? Porque lá no Gira eu não tenho o recurso tijolo, por exemplo. Lá vai ser o recurso usuário que vai estar no Gira responsável pela tarefa, é o Rubens do Carmo. Então, se eu tiver aqui um non-work resource, ou seja, um recurso que não seja do tipo trabalho, né, no project seria material ou custo, ele não vai sincronizar a atribuição. E a mesma coisa se eu quiser, né, se eu não quiser que ele sincronize atribuições para tarefas resumo. Então eu posso deixar isso aqui marcado. Se você tem o hábito de atribuir recurso em tarefa resumo, né, se você deixar isso aqui desmarcado, ele vai jogar isso tudo para os seus épicos lá. Se você marcar essa opção, ele não vai fazer isso. Como eu não tenho nada atribuído aqui, eu vou deixar em branco. E vamos seguir aqui. A coluna de status, então, são aqueles status que a gente viu lá nas configurações, que eu deixei mapeado aqui, né, como as colunas do meu quadro no Gira e as colunas do meu quadro, né, no Project. Então eu vou deixar marcada a opção status e vou selecionar aqui em Field o campo status do quadro, que também não vai aparecer, porque esse campo ele é da versão mais atual do Project, né, do Office 365, que é um campo dos métodos ágeis que vem com a versão nova do Project, ainda não estão aparecendo no SeptaBridge por padrão, mas você pode escrever. Então eu escrevi aqui, status do quadro, que é o campo que mostra pra gente que a tarefa está em determinada coluna do Kanban. Tá? Esses aqui de baixo a gente não precisa se preocupar no momento. Tem alguns campos secundários, né? Eu poderia sincronizar os componentes, né? Você tem aqui a guia de componentes no seu Gira.
Então você teria que criar todos os componentes aqui no Gira, tá? Um a um. E também no Project criar um campo personalizado de componente para você poder nomear. E o nome do componente no Project tem que estar igual o componente aqui no Gira. Então você coloca aqui na tarefa 1, por exemplo, que ela faz parte do componente planejamento. A tarefa 7 faz parte do componente produção, por exemplo, né? E se você tiver esses componentes criados aqui, elas já vêm, né, sincronizando também com essas distribuições, né, com essas categorias definidas. Eu tenho aqui algumas outras opções, né, que são campos lá do Gira, eu não vou me atentar a todos, mas você pode explorar isso com calma aí depois no seu dia a dia de trabalho, aquilo que for mais relevante você sincroniza, como por exemplo a descrição lá do Gira, né, que eu deixei para sincronizar com as anotações. Então essas duas tarefas que eu tenho anotações aqui, o que eu coloquei no campo de anotações tem que ir para o nosso campinho lá de descrição. Tenho aqui mais campos, né? Labels, se você trabalhar com as etiquetas também. Tudo isso você pode criar campo personalizado do Project para poder mapear com o Gira. Então não tem mistério, tá? E o ShieldWeb, ele sincroniza aqui com o hiperlink, então ele vai criar um link, né, para a tarefa no Gira aqui do Project. Você clica aqui, ela já vai abrir lá no seu quadro do Gira automaticamente. Isso adianta bastante, né? Você acessar a tarefa. Vamos seguir. O Reporter eu não vou mexer também. Time Tracking. Time Tracking também é uma área interessante. Então aqui em Gira Issue Field eu tenho o Time Spent, né, que seria o meu work log lá, onde eu vou lançando, né, o log de trabalho. Então, lembra que eu falei sobre o campo log do Gira que eu criei? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou selecionar o Time Spent, você pode deixar marcado aí também. Vai vir do Gira para o Project, né? Ou seja, o cara está trabalhando lá no Kanban, está atualizando a tarefa no Gira, e aí depois eu quero sincronizar, né, o progresso dele no Project. Só que eu vou sincronizar o progresso dele aonde? Então eu tenho o trabalho real e tenho o Daily Act Work, né, que é o trabalho real diário, e tenho aqui um campo específico que nesse caso eu deixei o log do Gira. Então se você marcar o trabalho real aí, você já sabe o que vai acontecer, né? O trabalho é até a data de status do seu projeto. Então se as horas que o cara botar lá no seu Gira não bater com o que estava previsto na sua data de status ali, até a sua data de status, seu cronograma pode virar uma bagunça, tá? Lembre-se disso. Então, pra gente evitar esse transtorno, eu criei o campo log do Gira. E aqui embaixo eu tenho o Original Estimate, que é a estimativa original lá no Gira. Eu vou colocar ela com base em quê? No meu caso aqui, eu vou até inclusive virar, né, essa setinha, que eu quero que ela vá do Project para o Gira, e com base no meu trabalho de linha de base. Né? Então eu tenho que, lembre-se que não é o Baseline 1 Work, né, o trabalho de linha de base 1. A gente sempre trabalha com aquela linha de base, que é a primeira, né, o trabalho da linha de base, a Baseline Work, é a que vai ser considerada aqui. Por isso que eu também salvei a linha de base, ó, tem meu campo aqui, ó, trabalho da linha de base. Então essa previsão de 24 horas, de 32 horas, de 40 horas é o que vai entrar na estimativa lá do Gira, tá bom? Vamos descendo. Links. Links também é uma área interessante, que é onde a gente vai configurar predecessoras e sucessoras. E aqui vale um ponto interessante. Se você... Vou até apagar aqui, porque o seu deve estar vazio, né? Você clicando em adicionar, ele vai abrir essa aba aqui. E aí no link type, na coluna do Gira, você vai selecionar o relacionamento. Tá? E eu vou deixar marcado a sucessora de. E aqui no Microsoft Project, você, como todas as outras opções aqui no SeptaBridge, pode selecionar um campo específico. Ou então a gente já tem um campo padrão aqui de predecessoras do Project, tá? Que eu vou deixar aqui como All. E a minha direção é do Project para o Gira. Então esse All aqui é porque eu poderia estar atuando com término e início, né? O FS, que seria Finish Start, ou Start Start, né? Início Início, término Término. Então se eu colocar no All, ele vai entender, né, qual tipo de relação que eu vou ter aqui no Project, independente de se for término início, se for início início, ele vai marcar a predecessora lá no Gira. E aqui, gente, vale a pergunta, né? Mas Rubens, por que não é predecessora no Gira
é igual a predecessora no project, né? Não vai dar problema no mapeamento desse campo? E a resposta é não. Porque no Microsoft Project, o campo predecessor, ele indica qual que é a tarefa que é a predecessora da tarefa atual que você está trabalhando. Vamos dar um ok aqui, só para a gente ir lá ver isso na prática. Se eu vier aqui no meu gráfico de Gantt e vir na coluna de predecessoras, observe o seguinte, a minha tarefa número 6, que seria a tarefa que é tarefa teste 05, ela tem como predecessora a tarefa ID número 5, que por sua vez tem como predecessora a 4 e assim sucessivamente. Ou seja, a tarefa 6 tem como predecessora a tarefa 5. Ou seja, a tarefa 6 é sucessora da tarefa 5. Concorda comigo? Então, como o SeptaBridge está sincronizando para o Gira a tarefa 6 e o campo no project está dizendo quem é a predecessora da tarefa 6, ou seja, a tarefa 6 é sucessora de quem? Da tarefa 5, porque a tarefa 5 é predecessora da 6. Então, lá no SeptaBridge, quando a gente for configurar, a gente tem que marcar aqui na opção de links que o campo predecessora do project vai indicar para o Gira que esta tarefa ela é sucessora da tarefa X do campo predecessora do project. Ou seja, a tarefa 6 no Gira é sucessora da tarefa que tá marcando aqui no campo predecessora do project, que é a tarefa 5. Então, se você colocar os dois predecessoras aqui, você vai sincronizar errado. Porque a tarefa 6 ela não é predecessora da tarefa que está marcada como predecessora no project, ela é sucessora, tá bem? Espero que você tenha entendido esse conceito aqui, porque ele é importante. Então, a gente vai deixar aqui o campo predecessora, tá ok? Então, seguindo aqui subtarefas também, vou deixar em branco, tá? Epic Link também. O campo de sprint, infelizmente, a gente ainda não consegue sincronizar com perfeição. Por mais que eu coloque aqui o quadro e coloque aqui o campo sprint do project, eu tenho algumas divergências, né? Porque o campo sprint do project, quando ele está vazio, ele mostra como nenhum sprint, e no Gira, quando está vazio, né, ele mostra como nenhum. Então essa diferença que eu tenho aqui nos nomes já dá erro no mapeamento. Então eu espero que eles corrijam isso o mais breve possível. Mas você pode sim criar um campo de sprint, tá? Para não usar o campo padrão do Microsoft Project, você pode criar um campo de sprint no project, por exemplo, secundário só para sincronizar com Gira. E aí você coloca lá, né, em qual sprint determinada tarefa tá, seleciona esse campo, né, aqui nessa opção, pode ser sprint barra Gira, sprint no Gira, enfim, qualquer campo que não seja o padrão do project. E aí você seleciona aqui qual que é o quadro, e aí ele vai sincronizar isso lá para você, tá bom? Rank. Rank seria basicamente uma forma da gente ordenar as tarefas. Então eu vou apagar aqui também. Vamos criar um novo. Aqui no lado do Gira, o campo vai ser o rank mesmo, tá? Que esse campo a gente vai sincronizar com qual campo do project? Eu recomendo você a sincronizar com o campo de ID, tá? Que é a ID da tarefa. Então tem aqui a 0, 1, 2, 3... e assim sucessivamente. Então ele vai ranquear, né, lá no Gira com base na ordem que você definir aqui no Microsoft Project. Então ele vai replicar essa ordem lá. Então basta a gente buscar aqui, ó, Order By e procurar o campo ID. Tá aqui, ó, o campo ID. Posso colocar na ordem decrescente e ascendente, que é a que eu vou deixar aqui. Ascendente acho que já tá legal, né? Vai ficar igualzinho no project aqui. Campo History não vou usar, campo Tempo também não. Custom Fields, então a gente ainda pode mapear alguns campos personalizados, tanto do lado do Gira quanto do lado do project. Então um campo interessante que tem lá no Gira, mas que não tá aqui nas áreas padrão, né? É o Start Date. Então aqui na guia de itens básicos, a gente tem o Due Date, né, que é a data de término, mas eu não tenho a de início. Então aqui em Custom Fields
eu seleciono no Gira o Start Date, né, o campo Start Date, basta você clicar aqui que ele vai abrir os campos do Gira, você acha ali o Start Date, e aqui no lado do Project, se você selecionar setinho, você vai ver, ó, tem alguns campos aqui, né, vários na verdade, basicamente os campos padrão do Microsoft Project, e eu tenho a opção aqui, ó, o início, né, o Start, que aí ele vai deixar aqui o campo de início com o Start Date do Gira. E a mesma coisa duração. Eu peguei o campo duração do Project, tá? Peguei aqui, ó, Duration, duração, é um campo de texto. E lá no Gira ele não tinha esse campo, né? Então eu fui lá nos meus campos personalizados do Gira, nas configurações, e criei um campo duração também do tipo texto, coloquei ele para aparecer nas screens, né, nas telas das minhas tarefas aqui no Gira, e aí eu selecionei aqui o campo duração. Lembra, pessoal, que se você criar o campo do Gira, mas não colocar ele na screen, né, na sua tela da tarefa que você está trabalhando, ele vai dar pau também na sincronização, então ele tem que estar disponível lá. Se você criar uma tarefa no Gira, ele tem que estar disponível para você adicionar informação, senão ele não vai conseguir sincronizar. Então eu criei o campo duração no Gira também e mapeei ele aqui. Por fim, eu tenho a opção de eventos, onde eu posso selecionar aqui algumas opções. Olha só, algumas macros, se eu quiser deixar aqui padronizada, né? Por exemplo, sincronizar a tarefa depois que eu publicar. Então, se eu publicar o meu projeto no PWA, ele vai executar uma macro para sincronizar tudo lá no SeptaBridge, né? Para mim, para que eu não esqueça, por exemplo, de, sei lá, eu publico no PWA, mas esqueço de fazer a sincronia lá no Gira, né? E aí fica desatualizado. Enfim, você pode deixar essas informações marcadas aqui, tá? E aí você clica aqui em Create, ele vai criar essa macro e ela vai ficar salva no seu arquivo. Tem aqui algumas opções, tá? Como, por exemplo, atualizar tarefas que já foram concluídas. Se eu quiser deixar isso aqui marcado, eu fizer alguma modificação no Project, em alguma tarefa que já foi concluída lá no Gira, ele vai atualizar também, tá? Isso às vezes acontece, você conclui a tarefa, sincroniza, mas depois você tem alguma informação que você quer colocar, que seja uma simples anotação, né, que você coloque depois. Então, se você não deixar isso daqui marcado, ele não vai atualizar. Não necessariamente, você não precisa se preocupar muito com isso daqui, tá? E o Gira Connection a gente já viu ali também, nas configurações, né? Eu posso criar uma conexão específica para esse projeto que eu estou personalizando aqui. Eu deixo por padrão lá no meu SeptaBridge para todos, não preciso criar uma conexão separada. E por fim, né, eu vou lá no topo, que eu vou mostrar para vocês o seguinte: toda e qualquer configuração que você fizer, você pode selecionar essa opção de Save File, e aí você cria aqui um modelo, né? Eu vou clicar aqui, modelo, aula, SeptaBridge. E vou salvar aqui na minha área de trabalho. E isso torna muito mais fácil, né, pessoal? Porque toda vez que você abrir um projeto novo e você não tiver nenhuma pré-configuração definida, né? Você via no SeptaBridge aqui, quando você for em Project Settings, ele não vai estar configurado da maneira que você deixou nesse projeto, mas basta você clicar em Load File, selecionar aqui o seu padrão, o seu template de setup, e clicar em abrir, que ele vai carregar aqui, né, todas as configurações igual você salvou. Como poucas coisas devem mudar daqui para frente, se você fizer que nem eu fiz, que foi deixar alguns campos padrões lá no seu PWA, né, ou no seu modelo de projeto, como por exemplo o tipo, né, o Gira ID, que são campos importantes e que você toda vez vai precisar dos mesmos campos, você já pode deixar o seu modelo de projeto com esses campos desenvolvidos e também o seu modelo aqui de configuração do SeptaBridge, tá? Inclusive, se você salvar o seu projeto, o seu modelo de projeto com essa configuração, nem load file você vai precisar fazer, né? Nem carregar esse modelo você vai precisar, que o seu modelo de projeto ele já vai abrir com a configuração do SeptaBridge feita também, que nem você deixou. Então, fizemos aqui as configurações e na nossa próxima e última aula a gente vai fazer alguns testes de sincronização e ver como é que vai ficar essa brincadeira aí. A gente se vê lá, um grande abraço!